Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que é a porta estreita, né? Então, contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão conosco aqui no programa Espiritismo na Prática. Sempre uma alegria estar aqui, né? Porque quando a gente está no trabalho, né, Jefferson, a gente está sempre melhor. Exatamente. Exatamente. O trabalho que nos edifica, né? Traz a prática, né? Daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente estuda, né? Então, pessoal, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. É muito importante que você divulgue esses vídeos, nossos programas que nós temos aqui no canal, tá? Porque divulgando você está levando para as pessoas luz. Então, pessoal, a gente já falou sobre o tema porta estreita. Eu gostaria de falar o seguinte, galera. O que você pode falar sobre a porta estreita? É fácil passar? É difícil? Tem a porta larga? Como é que funciona essa questão aí? Pois é, né, Jefferson? Não é fácil, não. Não é fácil, né? Vamos lembrar que Jesus falou, né, que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Está lá em Mateus 7,13. Vamos pensar, né? O que é uma porta? O que é uma porta? Né? Uma porta, vamos pensar nisso. Imaginar uma porta na nossa frente, né? Porque porta é uma passagem que separa dois lugares, né? Que permite o livre acesso entre esses lugares, né? Se a gente pensar na nossa casa, né, nas nossas construções, né, ou às vezes até num carro mesmo, né, a gente tem a porta ali, que é aquela peça, né, que permite que a gente saia do quarto, vá para a sala, entre dentro de casa, entre dentro do carro, saia de dentro do carro, né? Então, isso é uma porta. Vamos pensar nas palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Que estrutura será essa que pertence? A que estrutura, né? Será essa a que essa porta que Jesus se refere pertence, né? Emmanuel vai nos dizer no livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico Xavier, do Valdo Vieira, né? Que sem dúvida a porta estreita é a porta larga, e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. Isso é muito interessante, né? Porque a porta estreita, ela se refere ao nosso acerto espiritual, a quando nós andamos no bom caminho, né? Esse acerto espiritual que nos permite avançar na nossa marcha, da nossa jornada evolutiva, né? Quando nós compreendemos que, né, como Emmanuel fala de tempo, que as horas devem ser bem aproveitadas nessa marcha que a gente vai traçando, né? E a porta larga, ela se refere ao nosso desequilíbrio interior, né? Quando nós nos deixamos dominar pelas más paixões, pelas nossas más inclinações, quando nós cometemos erros e enganos dolorosos, tanto para conosco como para com o nosso próximo, quando nos decidimos pela porta larga, nós somos inevitavelmente forçados à dor da reparação, e isso nos faz perder um tempo precioso na nossa caminhada, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Kardec fala da porta estreita, né? Ela fala que é estreita a porta, a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, né? E quantos de nós fazem esse esforço? Quantos de nós
se resignam a esse entendimento de que é preciso se autoaprimorar, né? É por isso que este capítulo chama muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Mas vamos fazer um exercício de imaginação, Jefferson, e o pessoal que está nos acompanhando aí. Imagine que vocês estão em frente a uma muralha imensa. Antes da muralha, no lugar onde a gente se coloca, está o nosso passado, que a gente já viveu, e está o nosso presente, que nós estamos vivendo. Ou seja, é a nossa sementeira do hoje. Depois da muralha, claro, se na frente está o passado e o presente, óbvio que a gente vai encontrar o futuro, a eternidade, ou seja, a colheita do amanhã. Então, nessa muralha, a gente percebe claramente duas portas. Uma porta enorme, larga, maravilhosa, de ouro, cheia de adornos, de pedras preciosas, né? E outra de madeira, muito simples, sem ornamentação nenhuma, lisa, estreita. E fazer a travessia de uma dessas portas é um ato obrigatório de cada um de nós, de cada criatura, né? É compulsório. Nós temos que escolher que porta nós vamos adentrar. Agora imagina, as portas estão fechadas. Você não sabe o que você vai encontrar do outro lado, que você não está vendo. Ou melhor, nós não sabíamos, né? Porque com Jesus nós sabemos. Ele disse para nós o que nós vamos encontrar na porta larga e o que nós vamos encontrar na porta estreita. A porta larga tem a entrada na ilusão do mundo material. E a saída dela é pelo reajuste, pela dor, pelo sofrimento. A porta estreita tem a saída dos nossos erros, enganos, equívocos e a entrada da nossa própria renovação. Gente, não nos enganemos. O momento atual é de escolha da porta estreita ou da porta larga. Se fosse dado a nós um vislumbre do que está ali em cada porta, será que a gente faria escolhas melhores? Né? A gente pensa nisso, mas só que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos permitem ter esse vislumbre. Então, por que a gente continua muitas vezes a escolher a porta larga? É uma questão que cada um de nós deve responder de maneira franca e honesta para si mesmo. Por que eu estou escolhendo o caminho errado ainda? Se eu estudo o Evangelho, se eu me digo cristã, se eu me digo espírita, por que eu estou fazendo más escolhas ainda? Porque, gente, depois vai ser como Jesus disse, né? Não vai adiantar a gente chamar Senhor, Senhor, bater a porta estreita, porque a porta da nossa salvação não vai estar aberta para nós, não. A gente escolheu a larga, né? Porque para passar pela porta estreita, eu tenho que deixar a minha bagagem para trás. Que bagagem? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da maledicência, da sensualidade, da intolerância, da maldade, né? E tantas outras qualidades inferiores que a gente ainda traz conosco, traz na nossa bagagem de experiências. Eu tenho que deixar tudo isso para trás. A porta estreita, ela é estreita por um motivo, porque não dá para entrar por ela com as malas cheia de ouro, cheia de poder terreno, cheia de orgulho, cheia de sensualidade, cheia de vícios,
Não dá. É preciso se livrar dessas coisas. E a gente só se livra dessas coisas realmente fazendo o esforço de se melhorar, de se aprimorar moralmente, intelectualmente, espiritualmente, né? Então, vamos pensar nessa questão, gente. Por que que eu ainda estou escolhendo a porta larga? Se eu já tenho conhecimento do Evangelho, se eu já tenho conhecimento da doutrina espírita, por que que eu estou escolhendo a porta larga? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né, Jefferson? Eu acho que seria mais a questão da teimosia, né, Lara? A gente é teimoso, a gente sabe que é errado, a gente teima. Fica teimando, não, mas isso aqui é saboroso, isso aqui é gostoso, eu quero continuar isso aqui, quero aproveitar a vida. Né, algumas pessoas acham que a vida é única, né? Então, é a minha única oportunidade na Terra, vou aproveitar o máximo que puder, mesmo que me perca todo, né? E, infelizmente, as pessoas, elas buscam o sentido da sua vida de forma a viver para o mundo, mas esquece-se de que nós somos espírito. Se esquece que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos uma responsabilidade, temos um compromisso que é ajudar as pessoas, nos melhorar como espíritos e cooperar com as instituições de forma honesta e fiel, e com muito caráter, sem qualquer tipo de interesse pessoal, que não seja o interesse da sociedade, do coletivo, né? Então, em um mundo de provas e expiações, é natural que nós tenhamos dificuldades, temos obstáculos, desafios a serem enfrentados. E muitos de nós não querem isso. Eu acho que, sim, do meu ponto de vista, né? Realmente é complicado você enfrentar dificuldade, enfrentar desafios, aí tem uns probleminhas aí na vida. Isso acontece. É complicado. Às vezes a gente não está bem, não está bom humor, não está bem da nossa cabeça, como eles falam, né? Está meio atordoado, meio perturbado. Mas são questões que nós precisamos passar. São lições necessárias que nós precisamos vencer, aprender e também compreender. Então, a justificativa da desistência, ela não deve ser uma justificativa plausível. Por quê? Eu desisto de enfrentar essas dificuldades, de enfrentar esses problemas, por quê? Porque eu estou cansado, porque eu estou com preguiça, porque eu sou ocioso, ou porque eu não quero passar por tribulações, porque eu não quero passar por aflições. Não, as tribulações são comuns no mundo de provas e expiações como o nosso. Então, a gente vai ter que enfrentar esses desafios. E muitos desses desafios, esses problemas que a gente encontra na nossa vida, são questões nossas, que nós mesmos realizamos, que nós mesmos semeamos nesta vida ou em outras vidas. Mas essa reparação que a gente tem a oportunidade de reparar aqui na Terra, essas dificuldades que a gente criou, né, nossa vida atual, e as que vão vir futuramente, tem um grande foco de ensinar a gente como é ruim passar como é ruim semear coisas erradas, como é ruim semear coisas que não são úteis para nós, nossa evolução espiritual. Mas também há circunstâncias que fogem do nossa alçada, né? Foge do nosso controle, a gente não tem controle sobre aquilo, não fomos nós que diretamente criamos aquela situação. Isso acontece por quê? Porque são virtudes que nós temos que despertar, são valores que nós precisamos aprender e colocar em prática. Então, é um empurrãozinho que ali a vida nos dá, né, para a gente poder, então, enfrentar as dificuldades da melhor maneira possível. E também, é muito importante a gente entender que a porta estreita, ela é o caminho que todos nós devemos seguir, que todos nós devemos procurar passar. Pois a gente deve lembrar sempre que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por seu intermédio. Mas algumas pessoas podem dizer assim, mas não é fácil seguir Jesus. Não é fácil carregar a cruz, carregar ali, ter as nossas renúncias. Realmente não é fácil, mas se
soubermos viver a vida da melhor maneira possível, com melhores atitudes, melhores posicionamentos, melhores posturas, ações e pensamentos, a gente vai minimizar essas dificuldades, essa questão de dificultar a nossa caminhada evolutiva. Então, nós devemos sempre persistir, devemos sempre seguir adiante, ultrapassar qualquer dificuldade que nós tenhamos que passar, porque, como lembramos, Jesus é o caminho. E se você quer seguir o caminho, elevar-se e passar pela porta estreita, você precisa seguir Jesus. E seguir Jesus é você renunciar a certas atitudes. Não é renunciar a sua casa, seu carro, a seu emprego, não. Renunciar, como Jesus colocou, é você poder renunciar o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, as suas más inclinações, as suas más imperfeições, né? As suas imperfeições. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? E Emmanuel vem nos trazer também, na obra Abrigo, que é uma obra magnífica, né, psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: as lições do seu próprio suor são as mais preciosas. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento, que as lições são são lições que nós precisamos aprender. E essas lições serão aprendidas quando? Quando nós colocarmos o nosso próprio suor, quando nós colocarmos a nossa própria esforço físico, né? Então, a gente tem que sair da ociosidade, da reclamação, do vitimismo. E se a gente quiser, então, entrar pela porta estreita, é importante que nós busquemos enfrentar os desafios, busquemos enfrentar os problemas da vida, e a gente parar de reclamar, porque a reclamação, ela é um empecilho para a gente poder ativar uma ação, fazer uma ação. Então, a gente precisa realmente suar muito, para poder combater o que em nós está atrapalhando nossa existência, está atrapalhando nosso caminho, nosso caminhar. Devemos buscar sempre o equilíbrio do espírito, para que não sejamos mais teimosos, para que não fraquejamos no caminho, no meio caminho. Então, a porta estreita, ela não é, como a Lara falou, né? Não é assim uma coisa ornamentada. Ela parece muito estreita, muito difícil passar, mas se você tiver o caminho reto, tiver o rumo certo, esforçar, se buscar elevar-se como espírito, aí você vai ter mais facilidade para passar por essa porta estreita, porque a porta da perdição, a porta larga, ela é muito mais simples para você passar, não exige muito esforço, não exige muito empenho da sua parte, não exige renúncias das coisas materiais do mundo, mas já a porta estreita, ela deseja que você renuncie seu egoísmo, seu orgulho, vaidade, outras más inclinações e também imperfeições. Pois é, né, Jefferson? E é verdade mesmo. Eu fico pensando assim, sabe? Quanta gente transita pelo mundo, né? Nessas avenidas, né, de prazeres, né? Prazeres materiais, efêmeros, sensuais, né? Buscando realmente só o que é material, né? Só quer posses, né? Só quer ter ao invés de ser, né? E a gente vai amontoando, quando a gente faz isso, a gente vai amontoando dentro de nós arrogância, preguiça, tédio, amargura, intolerância, intemperança, né? E eu acho que isso muitas vezes, aliás, quase sempre, né, vai nos conduzir ao crime, né? É aí que a gente faz o quê? É aí que a gente trai num relacionamento, que a gente cai em maledicência, que a gente dá falso testemunho, né? Que a gente se perde realmente. E quantos de nós também, né, não prefere ter os seus caprichos atendidos, os seus desejos satisfeitos, né? Alimentando o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, volto a dizer, a sensualidade exagerada, né? E com isso a gente vai caindo nos enganos, né? A gente cai na sombra desses enganos tenebrosos realmente, né? Que vão nos levando ali a despenhadeiros de dor e sofrimento
nos quais a gente se arrepende muito tardiamente, né? O Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, Psicografia do Chico, né, ele fala para a gente não tomar conselho com a facilidade humana, né? Para a solução dos problemas que inquietam a nossa alma, né? Porque realização, se a gente quer realizar alguma coisa, a gente tem que entender que a realização exige trabalho, né? E que para a gente vencer é necessária a luta, né? Não a luta de uns contra os outros, mas a luta contra as nossas más tendências, né? Gente, nós não recebemos uma nova oportunidade na experiência da carne, na matéria, para a gente se acomodar na inércia, né? Nos prazeres efêmeros, né? No deleite da vida material, no desprezo às leis que regem a vida, né? A gente recebe uma nova oportunidade na carne para que a gente se melhore, né? Para que a gente se corrija, para que a gente se reajuste às leis de amor do Pai, né? O caminho estreito, a porta estreita, né, a que se refere Jesus, é essa necessidade da gente cumprir as obrigações que a gente assume diante do eterno bem, do Criador, né? E para isso é imprescindível nós nos despojarmos dessas bagagens de sombra que a gente ainda mantém conosco, né? Por isso é que a gente não pode se deter nessa ilusão, né? Que muitas vezes a gente se encarcera, né? Dessas vantagens passageiras, né? Na ilusão do poder terreno, do poder temporal, do dinheiro, da riqueza, das paixões, né? Porque, gente, quando a gente vive nessas ilusões, elas nos levam à ociosidade realmente, né? Que inevitavelmente vai nos lançar ali na penúria do amor verdadeiro e nas trevas da ignorância, né? Nós não podemos desdenhar das dificuldades, das provações, dos desafios, né? Da necessidade de trabalho, da abnegação, do suor do nosso próprio esforço no processo de aprimoramento, né? Emmanuel nos lembra que em todas as circunstâncias nós temos que recordar sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu. E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. É tão bonito isso, né, Jefferson? Realmente é tão bonito isso. Então, gente, nós precisamos aprender a aceitar as dificuldades, aceitar os desafios, como eles são realmente, eles são nossos mestres no processo de aperfeiçoamento, no nosso processo de melhoramento, né? Eu sempre gosto de lembrar, Leon Denis faz uma ponderação muito interessante, ele fala, tudo sofre, né? Quando a gente está em planeta primitivo, quando a gente está em planeta de prova e expiação, tudo sofre, tudo sofre, né? O sofrimento é uma ferramenta que a gente tem a nosso favor. Então a gente precisa mudar o nosso olhar, né? Gente, vamos raciocinar, né? Afinal de contas, é como Galileu Galilei nos disse, né? Se o Criador não quisesse que nós utilizássemos a nossa capacidade de raciocinar, ele não teria nos dado inteligência, né? Então, a gente tem capacidade de raciocinar justamente para a gente pensar. Sem a porta estreita do obstáculo, do desafio, a gente nunca, jamais ia conseguir medir as nossas capacidades, a nossa capacidade de trabalho, de resiliência, a nossa capacidade de abnegação, a nossa capacidade de renúncia. A gente não ia conseguir medir a nossa fé, né? Não ia conseguir ter um parâmetro para os nossos valores morais,
né? Então, são as lições do nosso próprio suor, do nosso próprio esforço, é que são as lições mais preciosas que a gente tem na vida, né? Quantas vezes, né, Jefferson, eu fico pensando assim, quantas vezes a gente tem as pessoas que a gente ama do nosso lado e que nos alertam do caminho que a gente está seguindo, equivocado muitas vezes, né? Nos dão bons conselhos, né? Os espíritos nos dão bons conselhos o tempo inteiro. O nosso mentor está sempre tentando nos intuir, né, coisas boas e a gente não ouve. E a gente ainda ri, né? Com coisas assim, eu é que tenho razão, eu é que sei das coisas, né? Você não sabe nada, seu tempo passou, né? Quantas vezes a gente não fala para os nossos pais, não, isso aí era no seu tempo, agora é assim que se faz. E a gente vai abdicando dos nossos valores morais, vai abdicando do nosso bom senso, vai abdicando da nossa capacidade de escolher. Pois é. E aí depois nós vamos nos doer verdadeiramente com o fracasso do caminho que a gente está escolhendo, que vai inevitavelmente levar a gente para situações dolorosas, né? Agora, quando o fracasso é pequeno, né, Jefferson? A gente ainda consegue ali, né? Porque uma pequena dor pode servir de alerta ali para a gente aprender alguma coisa. Mas se a gente, mesmo diante da pequena dor, a gente continua insistindo naquele caminho errado, a gente continua insistindo em fazer o errado, em cometer os erros, cometer os enganos, gente, como é que a gente faz conosco mesmo? A gente. Emmanuel tem uma frase maravilhosa. Ele diz que a gente vive na matéria, na ilusão, sempre na ilusão, para se desiludir na hora que a gente morre, que a verdade aparece e a gente toma aquele choque de realidade. E é verdade, né? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Abrigo, e eu esqueci agora o nome da mensagem, mas ele fala que a gente tem que aprender a respeitar na porta estreita que o mundo nos impõe o socorro da vida maior. Porque, gente, a gente não está desamparado, né? E quando a gente recebe o apoio, a gente recebe aquele conselho, aquela advertência, vamos entendê-lo corretamente, sem deixar que o nosso ego e a nossa vaidade tome conta, para que a gente possa aprender, então, a reconsiderar o nosso próprio caminho, né? Avaliar, opa, realmente, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Né? Então, assim, e a porta estreita, né, Jefferson? Ela se manifesta de várias formas na nossa jornada. Quando a gente pensa nisso, a gente vai lembrar que às vezes a porta estreita que a gente. Porque, gente, é uma sequência de portas que a gente vai atravessando na nossa caminhada, né? Às vezes aquela porta estreita é aquela enfermidade, né, que vem para nos ajudar ali a corrigir os nossos enganos e a gente restaurar a saúde do espírito, né? Às vezes a porta estreita também é aquele afastamento das pessoas que a gente ama, que às vezes vai nos levar ali a um isolamento, e esse isolamento deve, ou deveria fazer, né, com que a gente se voltasse para a prece, para a conexão com Deus. Às vezes a porta estreita é a incompreensão do outro, daqueles a quem nós mais amamos, né, que não nos compreendem, que nos magoam, né? Mas às vezes essa porta estreita da incompreensão é que vai realmente fazer com que a gente se reajuste com aquelas pessoas, né? Às vezes também são os desencantos que a gente tem na vida, né? Por exemplo, às vezes eu quero seguir uma determinada profissão e eu não consigo de jeito nenhum, a vida me leva para outro caminho completamente diferente. E a gente fica assim, nossa, mas por que eu não consegui o que eu quero? Né? A porta estreita, neste caso, ela vem para nos dizer que o nosso desejo, às vezes, está equivocado.
E ele nos inspira, então, a novas realizações, né? Então, às vezes é a morte, né, Jefferson, de algum ente querido que nos abala profundamente, né? Às vezes a porta estreita é a nossa própria morte, que nos joga diante da realidade da existência eterna, né? Nós somos imortais, eterno é Deus, nós somos imortais, né? Então, às vezes, quando a gente desencarna e a gente é colocado, então, diante da realidade da imortalidade, que nós não morremos, aí a gente leva aquele choque e fala: opa, o que que eu fiz da minha vida, né? Então, gente, por onde estiver a nossa estrada nos levando, por maiores sejam as dificuldades que a gente enfrenta, vamos agradecer as dificuldades, vamos agradecer os obstáculos, vamos agradecer as provas e vamos até mesmo agradecer as expiações, porque são elas que permitem que nós nos melhoremos e que nós nos elevemos, que nós providenciemos a nossa própria renovação. A porta é estreita, gente. É difícil escolher, às vezes, por conta do apelo material, mas a recompensa vale a pena, né? Quanto tempo mais nós vamos ficar, como a gente diz aqui em Minas, amassando barro no mesmo lugar? Nós temos que ir, como Emmanuel diz, para a frente e para o alto. Essa mensagem do Emmanuel é bem direta e objetiva, né, Ora? Acho muito interessante quando você cita essa passagem, porque ela nos dá a diretriz do que a gente tem que fazer, né? Tem que andar, mas andar para cima, não andar no chão, né? E também, quanto maior for a avenida, né, maior a facilidade que a gente vai ter para poder caminhar. Mas quanto menor for essa avenida, mais esforço a gente tem que empreender para poder vencer as dificuldades, os obstáculos que a gente encontra, né? Então, no livro Abrigo, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: por onde fores, cada dia, agradece a dificuldade que nos melhore e nos eleva a grande renovação. Jesus não escolheu a larga avenida do menor esforço. Então, vemos aqui o esforço, quanto mais a gente quiser entrar pela porta estreita, quanto mais perto a gente estiver para entrar, maior será nosso esforço, maior serão as atividades que a gente tem que realizar para poder vencer as nossas más inclinações, né, vamos dizer assim, e para poder vencer isso e também alcançar ali a porta estreita, né? E temos também uma passagem de Lucas 13, no 24, fala o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que será que muitos vão procurar entrar pela porta estreita, mas não vão conseguir? Por quê? Porque não quer renunciar às suas paixões humanas, as paixões terrenas, né? E isso vai atrapalhar para a gente poder passar pela porta estreita. Então, logo a gente pensa, né, que a maioria das pessoas buscam, principalmente quem é cristão, busca entrar pela porta estreita. Mas o caminho que a gente vai caminhando, a gente vai alcançando ali, até chegar nessa porta estreita, a gente não dispensa, né, na verdade a gente dispensa, né, as boas intuições, os bons pensamentos, as boas inspirações, o estudo, que é mais importante, que dá o esclarecimento, dá o entendimento do que é o certo, o que é o errado, como agir, como não agir, fará com que a gente ali não entre, né? Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes, como tem a passagem de Jesus que fala o seguinte, né, que muitas pessoas vão bater a porta, mas Jesus vai abrir a porta e dizer: não vos conheço. Meu irmão, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas,
por onde transitam as multidões, fugindo à dificuldade empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. É o que nós estamos falando desde o início desse programa. É que as pessoas buscam fugir das dificuldades, buscam fugir daquilo que vai exigir algum esforço, alguma atividade, algum movimento no bem. É bem isso, bem a verdade. Então, que a gente saiba ali aprender, né, a enxergar as coisas da vida de melhor maneira possível, entender-se através da reflexão, através da meditação, a quanto nós estamos dispostos realmente e sinceramente, falando conosco mesmo, a seguir adiante e procurar ali vencer as dificuldades, as nossas más inclinações, porque sem esforço, sem trabalho, sem estudo, a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, como diz os evangélicos, né, a salvação. Né, a salvação de nós mesmos, como instrumentos de Jesus, como atividade, como os tarefeiros do Cristo. É importante a gente ter essa reflexão, fazer esse estudo em nós mesmos, para a gente poder seguir o caminho em frente. E como você bem disse, né, Jefferson, você citou Emmanuel, né? Que Emmanuel falou realmente, né, que Jesus não escolheu, né, a avenida larga, né, para caminhar, a avenida do menor esforço. Não, gente, aquela singela manjedoura em que ele veio ao mundo, ao nosso planeta, aquela manjedoura de luz, até o Calvário, de sofrimento, de dor. Ele esteve aqui conosco, se movimentando entre nós, entre diversos tipos de obstáculos diferentes, né? Que ele enfrentou várias dificuldades, ele enfrentou a maledicência, ele enfrentou a indiferença, ele enfrentou a traição, né? Todo esse caminho dele culminou na cruz. Esta cruz que representa para nós a sua maior mensagem de amor a cada criatura na Terra. A maior mensagem de amor que alguém poderia dar em nosso favor. Jesus, gente, ele nos deixou esse exemplo vivo, né? Da porta estreita do sacrifício de si mesmo, como sendo o caminho mais bonito, o caminho de paz, o caminho de libertação, o caminho do nosso verdadeiro reencontro com a nossa própria essência no bem e encontro com o Criador. Então a gente precisa se perguntar: será que eu estou disposto a seguir esse caminho que Jesus nos deixou? A seguir o seu exemplo, a seguir os seus ensinamentos, a percorrer essa estrada estreita e difícil para a gente conseguir transpor a porta estreita? Será? A gente tem que se perguntar isso. Porque se eu não tiver afim, ok, tudo bem, também. Você só vai demorar, porque o nosso destino, gente, é a glória, é a luz eterna. O nosso destino é a perfeição. A gente pode fazer a pirraça que a gente quiser, a gente pode teimar do jeito que a gente quiser, a gente pode fechar os olhos do jeito que a gente quiser, a gente pode enfiar a cabeça na areia igual o avestruz e falar não quero nada disso, mas uma hora você vai cansar do sofrimento. Uma hora você vai voltar os seus olhos para o Senhor. Jesus disse: Ele é o caminho. Não tem jeito de chegar à nossa evolução sem o nosso guia, que é Jesus. Não tem jeito. Depois, eu fico pensando, sabe, Jefferson? Longe aqui, gente, eu não estou fazendo crítica a ninguém, é só um juízo de valor, né? Não estou criticando ninguém, cada um sabe de si mesmo, cada um faz as suas próprias escolhas e é assim que tem que ser,
né? O livre-arbítrio é isso. Se nem Deus violenta o nosso livre-arbítrio, quem somos nós, né, Jefferson? Para falar ali que a pessoa, você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não é assim, né? Mas vejam, quantos de nós que nos dizemos cristãos e não seguimos os ensinamentos de Jesus, né? Quantos de nós ainda se apega ali ao materialismo exagerado, que faz fofoca, que passa o outro para trás, que quer levar vantagem nas coisas, que acha que tem poder demais? Quantos de nós? E depois, na hora que vai se aproximando o momento do nosso desencarne, né, da nossa desencarnação, da nossa volta para a pátria espiritual, se nós tivermos sorte, se nós tivermos um pouquinho de arrependimento, de consciência, a gente vai olhar para a porta estreita e vai falar: Senhor, Senhor, espera que eu quero entrar aí. Pois é, mas muitos não vão poder, não vão, não é? Muitos vão procurar entrar por essa porta e não vão poder entrar. Quando a gente está lá no mundo espiritual, né? Morremos, nosso corpo morreu, nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual, né? Tomamos umas lambadas ali da nossa consciência, né? Que vem com uma vara de marmelo em cima da gente, fala, ó, tá vendo o que você fez? Porque é assim, gente, né? A gente brinca, mas é exatamente assim, a nossa consciência grita conosco, nos mostrando os equívocos que nós cometemos. E às vezes a gente ainda insiste lá no mundo espiritual nos equívocos, né? Mas quando a gente está lá e que a gente se apercebe da nossa situação terrível, né? Antes da gente ter a oportunidade de reencarnar de novo, né? Porque a reencarnação é necessária ao nosso progresso. O nosso espírito, ele realmente, quando a gente percebe os erros que nós cometemos, ele anseia muito pela porta estreita, pela sua oportunidade de se reajustar. Aí, é muito engraçado, porque a gente está lá, aí a gente reconhece a necessidade do reajuste, que geralmente a gente vai sofrer, vai passar pela dor, vai sofrer, né? Mas afinal de contas, né, a gente aprende que é um sofrimento purificador, e realmente é. Aí a gente anseia pelo sacrifício, né? Fala, não, olha, eu quero isso porque eu sei que esse sacrifício que eu vou fazer, que vai me redimir, que vai me reajustar. Aí a gente pede, não, então tá, então põe isso aí no meu caminho, esse obstáculo, põe esse. Aí o nosso mentor vira e fala assim, não, chega, já tá bom. Não, 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 põe mais esse, que agora eu vou com fé, eu vou cumprir minha missão. Pode botar mais uns 10 obstáculos aí que eu aguento. Né? A gente fala assim, porque a gente se acha super-homem, né? A gente compreende a dificuldade, né, que vai ser, mas a gente quer mais, por quê? Porque a dificuldade enriquece o nosso caminho e a gente quer cumprir a nossa missão, a gente quer fazer bem nosso dever de casa, a nossa lição. E a gente sabe ali na pátria espiritual que a gente sempre vai estar amparado e a gente vai estar amparado. Aí beleza. Aí você recebe a oportunidade de reencarnar. Oba, vou para lá de novo, né? Recebe um corpício frágil de carne, né? Corpo material. É igual se fosse uma roupa de mergulho, gente. O corpo material é igual se fosse um escafandro, né? Uma roupa de mergulho ali que você veste para você poder interagir nessa realidade material, né? E a gente veste essa roupa, né? Se dispondo ali. Não, agora eu vou trabalhar, agora eu vou cumprir isso, agora eu vou fazer aquilo outro, eu vou me aperfeiçoar, eu vou estudar, eu vou ajudar todo mundo, eu vou, né? A gente tá lá e tá pensando nisso. Aí a gente chega aqui, opa, nasci. Sem dente, careca, né? Pelado, sem saber falar, sem saber andar, dependendo do outro. Mas a gente chegou, opa, cheguei.
Só que a gente chega desmemoriado, né? Graças a Deus. Porque se a gente chegasse aqui lembrando das mazelas que a gente fez, a gente estava no sal. É. Você imagina, né? Eu olhar para o Jefferson, a quem eu tenho um apreço enorme, e falar: Jefferson, você me matou numa encarnação passada. Ah, seu lazarento. Pois é, né? Imagina se fosse assim, né? Mas aí a gente vem e a gente começa a nossa interação aqui no mundo material. E o que que a gente faz? A gente cumpre o nosso combinado? Não. A gente volta a procurar a porta larga, né? Onde a maioria da humanidade transita. A gente começa reclamando das dificuldades, não pode aparecer uma dificuldade no caminho. Nossa, que vida difícil, minha vida está muito ruim. Ah, meu Deus não me ouve. Olha para você ver, perdi o emprego. Ah, meu Deus, minha mãe me xinga. Ah, meu pai é um carrasco. Ah, minha irmã é enjoada. Né? É assim que a gente vai fazer. A gente vai reclamando das dificuldades financeiras, das dificuldades de relacionamento, das dificuldades de aprendizado. A gente vai reclamando de tudo. Com a reclamação, o que a gente faz? A gente começa a fugir dos desafios que a vida nos apresenta, né? E a gente vai se empenhando ali de acordo com a lei do menor esforço, né? Ah, não vou estudar isso agora, não. Isso dá trabalho, não, depois eu vejo isso, né? Ao invés da gente se dedicar ao nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual, a gente deixa para depois. Agora não. E aí a gente vai enveredando por um caminho ali em que a gente não quer o sacrifício pessoal. A gente não quer a renúncia de nós mesmos em favor do outro. E aí a gente passa a exigir cada vez mais vantagens pessoais, direitos, regalias. E ao contrário da gente cumprir o nosso compromisso, que a gente assumiu na pátria espiritual, de se melhorar, de fazer o bem, de procurar crescer, de procurar estudar. Não. A gente menospreza a realização de qualquer coisa que seja de útil para nós e para o outro. A gente fica muito longe de auxiliar, de servir o nosso semelhante. Né? As oportunidades vão aparecer. Né? O seu colega que fala, vamos lá no centro espírita e tal, vai ter, mesmo que não seja no centro espírita, olha, vamos lá distribuir agasalho comigo para os moradores de rua? Não, que isso, que eu vou para a balada. A gente vai menosprezando toda oportunidade de realização útil. A gente não está nem aí para servir o outro, a gente só quer ser servido. A gente passa a reclamar do serviço que se apresenta na nossa trajetória, mas quer o serviço do outro. Não, porque o serviço do outro é que é bom, o serviço do outro é que ganha mais, o serviço do outro é que ele tem visibilidade, mas você não se preparou para isso. Pois é. A gente vai se esquecendo que cada um de nós tem um papel a desempenhar no palco da vida. E que muitas vezes nós mesmos pedimos os desafios e as dificuldades que nós estamos enfrentando para que a gente mesmo possa se reajustar perante a lei de amor do Pai. E aí, quando a gente acorda para essa realidade do tempo que a gente perdeu, né? Quando a gente, por algum vislumbre, por algum sonho que a gente tem, a gente percebe, ups, não cumpri nada do que eu queria, estou no caminho completamente equivocado. Aí, muitas vezes, a gente acorda com a dor da enfermidade, a gente acorda com a dor do desprezo do outro, a gente acorda com a dor da consciência do engano cometido. E aí a gente acorda de novo na pátria espiritual, porque a gente morreu outra vez.
E aí que a gente chega lá, de novo, leva umas chibatadas de vara de marmelo da nossa consciência e a gente encontra o nosso mentor, ou não, né? Dependendo das coisas erradas que a gente fez, né? A gente nem consegue vê-lo. Mas aí a gente fica, meu Deus, se eu pudesse voltar, me dá mais uma oportunidade de reencarnar, agora eu vou fazer tudo certo. A gente fica naquele estado aflitivo de querer consertar os enganos que a gente não consertou e mais os que a gente arrumou agora. Gente, nós temos uma contabilidade divina. Nós temos um livro de contabilidade em que é crédito e débito. Nós temos anotações na coluna do crédito e anotações na coluna do débito. Né? Às vezes eu fico pensando assim no meu livro, falo assim, nossa senhora, a minha coluna do crédito está lá na página 2, a do débito está lá na 190. Tem que correr com a minha coluna do crédito e diminuir, né, os meus erros e os meus enganos para não aumentar a minha coluna do débito. Pois é, a gente tem uma contabilidade, gente, e a gente fica aflito, porque a gente quer se reajustar. Mas a gente chega aqui na matéria e a gente é invigilante, indisciplinado. E a gente não pratica nada daquilo que a gente se propôs. Só que aí é tarde. É tarde. Sabe por quê? Porque a gente pediu as portas estreitas das dificuldades para a gente vencer. A gente pediu a porta estreita, a gente recebeu a porta estreita e a gente recuou, deu um passo para trás e adentrou na porta larga, de novo. A gente recuou diante daquele instante glorioso do serviço justo, da dedicação ao próximo, da dedicação ao seu aprimoramento, do testemunho necessário que cada um de nós é chamado a dar. E a gente se acomoda na porta larga mais uma vez. E aí a gente vai novamente fazer parte daquela fileira da humanidade, das pessoas que já enxergam a porta larga e a porta estreita, que pedem a porta estreita, que procuram a porta estreita, mas não vão entrar. Não conseguem, porque mais uma vez não se dispuseram a fazer o certo, a caminhar corretamente. Então, é melhor a gente pensar hoje, enquanto a gente está encarnado, naquilo que a gente quer para nós. É melhor a gente pensar hoje naquilo que a gente está fazendo da nossa vida. É melhor a gente pensar hoje e se reajustar hoje, fazer todo o esforço para a gente se reajustar, para a gente voltar para o caminho estreito, para a gente alcançar a porta estreita, do que depois a gente estar sendo tragado pela porta larga, se prender no batente da porta e gritar: Senhor, Senhor, me socorra, por favor. Não vai ser possível. Aí a gente vai ter que recomeçar. E às vezes isso vai levar séculos e milênios para a gente se reajustar. Então, gente, é escolha. Que escolha a gente está fazendo? Muito bom, Lara. Então, como estamos chegando no finalzinho do programa, então eu vou fazer um breve comentário e vou já iniciar as considerações finais. Baseado em tudo nisso que a Lara falou, me surgiu duas ideias, dois pensamentos interessantes, né? O primeiro pensamento é que a Lara falou que algumas pessoas, né, elas vêm aqui para reajustar, pedem uma nova oportunidade de se reajustar, mas vive a vida e a Deus dará, vai empurrando com a barriga a vida, né? E desencarna, normalmente desencarnando muito bem, e aí reclama de novo, quer uma outra oportunidade, e vai assim vai indo, vai fazer essa viagem aí maluca, né, que muitos de nós fazemos.
Porém, essa pessoa que está aí empurrando a vida com a barriga, né, quando a gente empurra a vida com a barriga, a gente, a espiritualidade, Deus não nos dá, não nos deixa órfãos de oportunidades, ainda em vida. Mesmo que nós estejamos ali ociosos, teimosos, procrastinando as coisas, não importa. Ainda há oportunidades que Deus nos coloca, mas a gente não aproveita. A gente olha assim, não vou, é muito esforço, muito trabalho, não vou fazer não. Vou só que minha água de coco, minha rede, meu solzinho aqui na praia. E é isso. Então, há muitas oportunidades de reajuste, mas chegará um momento em que nós receberemos uma pancada tão forte que nós seremos obrigados, ou pelo bem, né, ou pela força de vontade, ou seja, pela nossa vontade, ou pelo mal, né, entre aspas, não seria mal, mas seria tipo assim, obrigado a fazer, a passar, a sair daquele marasmo que a gente está, esse ciclo vicioso que a gente está vivendo. Então, a vida nos conserta quando a gente não quer ser consertado. Queira ou não, a gente é consertado. E a outra pensamento que me surgiu foi, acho que foi, não sei se foi a Lara que postou isso no Instagram, mas não me lembro se foi a Lara que postou. Tem uma chargezinha lá, duas pessoas aí com duas banquetinhas, né? Duas palquinhos, né? Um palco dizendo assim, com pessoas de fila, mentira bonita, e outra com a verdade sincera. Aí a gente vê a fila da mentira bonita recheada, multidão, a perder vista. Na verdade sincera, não tem ninguém. Então, essa é uma das verdades que nós precisamos buscar. A parar de mentir para nós mesmos, de ser ociosos, procrastinadores, né, perder oportunidades que são valiosas para nós, que vão nos ajudar a elevar esse nosso espírito. Então, precisamos buscar mais a banquinha, né, da verdade sincera, que é a verdade que vai trazer para nós aí todo o amparo, todo os recursos necessários, essenciais para a gente poder evoluir. E já entrando nas considerações finais, se ela tiver algum comentário a fazer, não? Beleza. Nos comentários finais, eu quero só fazer a leitura das passagens do Emmanuel e da Bíblia aqui, porque acho interessante a gente abordar isso. Emmanuel, em Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: mas é tarde. Rogaram a porta estreita e a receberam. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É o que a Lara falou. Reencarna, desencarna, perde oportunidades e não quer sair do mesmo lugar, não quer fazer esforço. Aí continua, aqui é Mateus 7, né, versículos 13 e 14. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Temos outra passagem que eu acho muito interessante, de Mateus 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e a maledicência. E temos também, né, uma passagem que eu acho muito interessante, também de Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier e Emmanuel, autoria de Emmanuel, fala o seguinte: em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte.
Aí tem outra passagem também do Emmanuel, que eu acho interessante, e vou finalizar por aqui, que diz o seguinte, peraí, essa passagem que eu repeti ela, é a mesma que eu falei anteriormente, mas vou repetir que eu acho interessante. Mas é tarde rogaram a porta estreita e a receberam, entretanto recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, retornam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Clara, as considerações finais. Pois é, né, Jefferson? Realmente é uma escolha, uma decisão que a gente tem que fazer, né? E eu quero citar de novo que o Emmanuel falou, que eu falei lá no início, em que ele fala que a porta estreita, ela pertence à muralha do tempo. E realmente, aliás, as duas portas, né? A porta, Emmanuel fala, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo. E realmente, eu fico pensando se a gente aproveita as horas do nosso dia, se a gente aproveita os minutos do nosso dia, se a gente, no tempo que a gente tem aqui encarnado, se a gente procura realmente se melhorar, se a gente procura angariar bons valores, né? Porque, olha, gente, conforme a nossa escolha da porta estreita ou da porta larga, vai ter consequência para nós, né? Porque toda escolha tem consequência. Será que a gente já está maduro o suficiente para compreender que a gente precisa se dedicar ao nosso aprimoramento, a servir ao próximo? Ou será que a gente vai ficar reclamando eternamente das dificuldades? Será que a gente vai ficar se entregando ali aos caprichos do nosso ego? É bom que a gente examine essa questão. Qual passagem eu vou eleger para mim mesma? Como é que eu elejo a minha passagem? Pelos meus atos, pelos meus pensamentos, no dia a dia, em todo momento. A gente está aí há quanto tempo reencarnando? Quanto tempo? Quantos milênios nós estamos reencarnando? Nós estamos nesse ir e vir, sempre pela porta larga. Quando é que nós vamos começar a abandonar os nossos vícios, as nossas paixões inferiores, as nossas más inclinações? Quando é que nós vamos forjar para nós mesmos as nossas muletas de aprimoramento? Quando? Será que a gente ainda vai ficar perdido aí nesse poder que a gente acha que tem? Na riqueza, nas posses, na beleza física, no ego, na vaidade, no orgulho? Até quando? Por mais quantos milênios? É preciso que a gente se renove. É preciso que a gente tenha consciência de que, se a gente não promover a nossa renovação aqui, ok, tudo bem, escolha sua, mas aqui na Terra a gente não vai ficar mais. Aí nós vamos acordar na hora que a gente morrer, às vezes num planeta pior, às vezes num planeta primitivo, às vezes num planeta no início de prova e expiação. Até quando nós vamos querer isso para nós? Nós temos o maior exemplo de todos. Deus, na sua misericórdia infinita por nós, criaturas tão falidas, nos deu o maior exemplo a seguir. Jesus, nosso mestre, o Cristo.
Se a gente não começar a seguir os seus ensinamentos, se a gente não começar a seguir os seus passos, se a gente não começar a aprender as lições da porta estreita, se a gente não começar a mudar o nosso entendimento das dificuldades, dos desafios, dos obstáculos, se a gente não começar a caminhar com mais esperança, com mais alegria, com mais disciplina, com mais determinação em utilizar melhor o tempo que nós temos aqui, nós vamos voltar de novo pelo caminho largo e entrar na porta larga. A nossa salvação tem um nome: Jesus. E ele nos indicou a porta que nós devemos escolher, a porta estreita. Agora depende de nós. Qual escolha você vai fazer? Eu tenho procurado fazer a minha todo santo dia. Não é fácil, mas a gente precisa de persistir com disciplina, com boa vontade, com a vontade direcionada para o bem. Só assim a gente vai realmente crescer e se aproximar cada vez mais do nosso Mestre Jesus, que não nos abandona, está sempre conosco. Mas o caminho, gente, é pela porta estreita. Eu só queria complementar o que você falou, Lara, é o seguinte, lendo aqui uma passagem que eu acabei me esquecendo, mas veio aqui, muito bom aqui para esse momento. Se você estiver cansado, estiver aflito, estiver sem vontade, né, ou encontra muitas dificuldades, lembre-se disso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Lembre-se disso sempre. Quando as coisas estiverem nos piores momentos da sua vida, lembre-se disso. E nunca se esqueça do orai e vigiai. Essas são as questões que a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Obrigado por todo mundo estar aqui conosco até esse momento. Agradeço também aqui a Lara pela presença e pelos ensinamentos de hoje. Obrigado, Lara. Uma boa noite para você. Sou eu quem sempre agradece a oportunidade de trabalho, viu, Jeff? Isso aí é uma alegria a gente, né, compartilhar os nossos conhecimentos, né, e ter essa conversa tão boa. É sempre uma alegria. Boa noite a você que esteve conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Até o próximo, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e fiquem atentos. Orai e vigiai, e lembre-se de Jesus, que Jesus é nossa luz, nosso caminho, nosso modelo e guia aqui na Terra. Até mais.